Amém. Gálatas 6 diz assim, a partir do verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Poder sentar? Irmãos, o apóstolo Paulo foi um homem de muita liberalidade, né? A Bíblia mostra ele recolhendo ofertas para socorrer outros irmãos de outras cidades. A Bíblia mostra ele tinha um ofício de fazer tendas, e ele criava tendas, fazia tendas e vendia tendas, e com essas tendas que ele vendia, ele se sustentava e ainda sustentava outros. Era um homem que nunca, dá para vermos, nunca se preocupou em acumular riquezas. Esta é a visão de um verdadeiro servo de Deus. Ele não se preocupa em acúmulo de riquezas. Ele não tem, a esperança dele não está no que ele guarda, a esperança dele está no que ele crê. O que ele guarda é a fé em Cristo Jesus, e ele crê que Deus proverá, né? E é esse o conceito que faz as pessoas poderem ser usadas por Deus, é crer que no meio do deserto, no vale da sombra da morte, na fornalha ou na cova, Deus proverá. Se não for isso, não há fé. Quem crê nas suas conquistas, porque todos nós trabalhamos, todos nós conquistamos. Hoje se conquista facilmente. Você pode vender salgadinho que você daqui a pouco está rico. Agora você pode vender açaí que daqui a pouco você está rico. Hoje o Brasil consome açaí hoje como nunca se viu no mundo, né? Uma coisa boa, gostosa, saudável, muito saudável o açaí. Dizem que tem mais ferro no açaí, um tipo de vitamina, do que no próprio feijão, que até então todo mundo dizia, o feijão é a principal fonte de ferro. Hoje já tem academias que adotaram o açaí como fonte de dieta principal. Então, o mundo todo hoje vende açaí, o Brasil inteiro vende açaí, né? Você pode abrir um comércio ali compra uma máquina de costura, põe na porta da sua casa, conserta-se roupas, daqui a pouco você está lá com uma confecção dentro de casa. Quantas vezes nós vimos isso aqui no bairro? Conheci pessoas assim. Então, esse tipo de prosperidade que Deus nos dá, não é para nós confiarmos nisso que Ele nos dá, mas é para nós confiarmos naquele que nos deu. Amém, irmão? E muita gente começa muito bem, como Israel está no deserto, descendência de Abraão, está lá no deserto, não tem muito em que confiar. O povo de Israel saiu do Egito rico, a Bíblia diz que eles saíram ricos, com vasos de ouro e de prata, tá, mas ia comprar o que com aquele ouro e com aquela prata no deserto? Eis a grande lição, meu irmão. Ainda que você tenha ouro e prata, a simbologia hoje da igreja nos mostra que nós estamos no deserto. Essa é a simbologia da igreja. Então não é para você confiar no ouro e na prata que Deus despojou as nações e colocou na tua mão. Porque no deserto você tem que experimentar a provisão do Senhor. A rocha vai jorrar água. Não adianta com ouro e prata você chegar e quero comprar uma garrafa d'água no deserto. Essa é a simbologia poderosa. Quer comer carne? Vai dobrar os joelhos. Não é o teu dinheiro que resolve tudo, é a sua fé que resolve tudo. Se tu creres, verás a glória de Deus. Agora, tem pessoas que confiam em coisas que são limitadas. Você pode ter dinheiro, graças a Deus, Deus te abençoou,
A nação de Israel usou a bênção e transformou em maldição, porque Deus fez deles ricos, colocou eles numa terra que manava leite e mel. Mas pastor, eu nunca vi manar mel daquela terra, nem leite. Irmão, o leite e o mel estavam representados nos metais preciosos que são contidos naquela terra. Israel hoje é país de primeiro mundo, com armas poderosíssimas. E você já viu alguém fazer arma sem metal? Você já viu tecnologia sem investimento em metal? Você já viu quanto metal tem em uma memóriazinha de computador que você compra ali por 5, 10 reais? Quanto metal tem nela? Você já viu quanto metal tem em um chip? Quanto metal tem dentro de um celular? Sem metal ninguém faz nada. Deus colocou Israel nessa terra que mana leite e mel, para eles dominarem o mundo e serem tecnologia de ponta. Hoje o Brasil está comprando de Israel carros de guerra, com computador dentro, câmeras poderosíssimas que enxergam nos 360 graus, está comprando de Israel, porque verdadeiramente Deus os colocou numa terra que mana leite e mel. Mas quando eles se depararam com a riqueza, eles deixaram de confiar naquele que nos deu a terra rica e passaram a confiar na riqueza. Você acha que essa não é a minha luta? Chegamos aqui no nada, hoje temos um prédio de 5 andares, temos espaço aí que nem utilizamos. Às vezes minha esposa diz assim, já tem 5 meses que eu não vou no terraço. Dá preguiça até de subir essas escadas todas para chegar no terraço. Temos espaço para fazer o que queremos, tudo que Deus nos deu para organizar, nós temos espaço. Não, esse ministério não chora a miséria, porque eu estaria desqualificando a palavra de Deus, que diz que você, servindo a Deus, comerá do melhor dessa terra. E se a palavra diz, tem se cumprido na minha e na sua vida. Não tem mentira. Irmão, temos uma conta imensa para pagar e chora a miséria em cima do púlpito. Não, temos conta sim, mas chorar a miséria não, porque o Senhor, o Deus das provisões, Jeová Jireh, que se manifestou a Abraão, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não tem esse papo. Ah, irmão, pega, eu já fui em igreja, na hora de oferta, né? Aquele ritual pesado das ofertas, né? Irmão, obreiro, vai lá buscar a conta de luz. Ó, irmão, olha a nossa conta de luz, tanto. Irmão, se Deus nos deu uma conta de luz de 1 milhão, é porque Ele nos deu o recurso para pagar. Amém? Essa é a realidade, ponto final. Então, meu irmão, apóstolo Paulo era um homem que não estava voltado para as coisas da terra. Ele não se preocupava em semear nas coisas da terra, por isso que ele tem frases poderosas que nós usamos até hoje. Eu acredito que cada vez que nós usamos uma frase que o Espírito Santo proferiu através de Paulo, ele vai sendo galardoado. Eu acredito nisso, sabe? Então imagina um homem diz assim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse homem não está preocupado com as ações dele da Petrobras. Se bem que quem tinha ação da Petrobras agora está numa decepção, né, irmão? Eu vi uma reportagem, as ações da Petrobras caíram em mais de 50% por causa dos roubos absurdos da Petrobras. As ações caíram em mais de 50%. Quem achava que tinha um valor absurdo em ações, quando dormiu pensando que estava muito bem, quando acordou. Você confia nessa estabilidade financeira do mundo? Não, meu irmão, o que é inabalável é o trono de Deus. O trono de Deus é inabalável. Pode surgir infração, pode surgir refração, ou que fração surgir, não importa. Pode a matemática se desestabilizar, mas o trono de Deus, como cetro de equidade, permanece inalterável. Onde está a tua fé? Em que está a tua confiança? Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome inabalável do Senhor, porque o céu e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não haverão de passar. Meu irmão, isto é fé em Deus, isto é cristianismo. Cristianismo é você olhar para $1 milhão e dar as costas para isso.
e dobrar os teus joelhos e dizer que o altar de Deus na sua oração tem mais valor. Isso é cristianismo verdadeiro. E são esses os homens que são levantados da lama, do pó, da cinza, para reinar com Cristo Jesus e assentar como Ele prometeu: ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono, como eu venci e me assento com o meu Pai no seu trono. Fé, meu irmão, é coisa séria. E esse ministério é a fonte para você levar uma vida séria com Deus. Você não vai conseguir levar uma vida séria lá fora, você não vai. Porque lá fora as pessoas querem que você consiga o melhor emprego, porque eles sabem que o melhor emprego também dá o melhor dízimo. É isso que as pessoas veem aí fora. Você é nada mais que um investimento, ou melhor, como Pedro escreveu, você é uma massa de manipulação. Pedro falou assim: depois da minha partida, no meio de vós entrarão lobos devoradores, que não terão piedade do rebanho. Ora, um grande líder religioso aí, servo de Satanás, já disse, está lá na filmagem na internet: arranca tudo deles. Você viu essa filmagem? Já viu, né? Então, arranca tudo deles. Ainda usou a expressão ou dá ou desce. Sem respeito nenhum pelo povo. Aliás, o que um maçom tem de respeito para com o povo? O que um homem que faz um ritual de enterrar a Bíblia, para demonstrar que o objetivo é sepultar a palavra, esse é um ritual maçônico, o que um homem desse tem de respeito por um povo, por alguém? Ele está pensando que no inferno tem ar-condicionado. Deixa ele cair lá que ele vai ver só. Então, meu irmão, o apóstolo Paulo profere essas coisas: não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na própria carne, ou seja, o que semeia, o que é semear na própria carne? O que semeia para si mesmo, o que semeia para satisfazer os seus próprios desejos carnais. Todos nós temos desejo, mas servir a Jesus Cristo significa ter renúncia. Irmão, sabe uma coisa que está acontecendo? Que o Espírito de Deus está falando? Tem muito tempo que a palavra renúncia não é pronunciada dentro de nenhuma igreja aí fora. Tem muito tempo que essa palavra renúncia não é pronunciada, porque eles encamparam o espírito de Satanás com a falsa teologia da prosperidade. Isso é sério, meu irmão. Sem renúncia, ninguém verá a Deus. Sem renúncia, ninguém vai saber o que é cristianismo. Você realmente saber que você está em Deus e Deus está em você, irmão, sem renúncia, esquece. Te prepara para renunciar, se é que você já não tem renunciado, e não ache que eu já renunciei tantas coisas, Deus não vai me pedir mais renúncia. Quando Deus te pedir renúncia, significa que Ele ainda tem glórias a revelar na tua vida. Então veja, eu acredito, irmão, nessa frase aqui que Paulo diz: não vos enganei, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Essa é uma questão de justiça. Você semeou a semente de maçã, não vai querer comer pera, você vai ter que comer maçã. E ainda tem um provérbio popular que diz, né, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, se você semeia o bem, o que é o bem? O bem é a vontade de Deus, tá, meu irmão? O que é o bem? O bem é a vontade de Deus. Quando Deus disse assim para Saul: Saul, vai lá e extermina os amalequitas, isso foi o bem. Amém? Isso não foi mal, isso foi o bem, porque era a vontade de Deus, e Deus estava se vingando desde quando Israel saiu do Egito, que os amalequitas foram lá e mataram os velhos, as crianças e os jovens, que ficavam para trás na marcha. Então, mesmo que Saul não tivesse conhecimento disso, não sei se ele tinha ou não, não importa, a ordem de Deus, isso é o bem. Aquilo que o Espírito Santo move no teu coração, isso é o bem. Não importa se é viver, morrer, matar ou se deixar ser morto. É a vontade de Deus
que Paulo escreve dizendo que ela é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Não importa qual seja ela. Se é de Deus, ela é a boa. Ela é a que tem que ser cumprida. E eu aqui acredito nisso, que Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Isso é uma questão de justiça. Irmão, eu acredito tanto nessa frasezinha. Eu faço disso verdadeiramente a ideologia da minha vida. E eu ando em plena paz e tranquilidade. Não importa o que venha contra mim, eu acredito que todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Eu sei que eu amo a Deus. Eu sei os objetivos que tenho na minha vida. Não é o ouro nem a prata, mas é a glória de Deus e a sua redenção. Eu sei o que eu anseio nessa vida. Para mim, meu irmão, não importa repousar em ouro e prata, não importa bens da terra, não importa nada disso. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, tenho uma graninha na reserva, claro que tem. Vem as contas altas de verão, 4 ventiladores ligados, à noite essas lâmpadas todas, esse equipamento de som, nós durante a semana estamos trabalhando, liga os equipamentos de estúdio. Dentro de casa tem ventilador, tem geladeira, tem micro-ondas. O que mais que tem lá? Tem negócio de fazer misteira, aquelas resistências que puxam uma energia fora do comum. Tem chuveiro elétrico. Eu não vivo na mendigaria. Eu consumo energia. E até aqui nos tem ajudado o Senhor. Não tem esse negócio de, irmão, a obra é espinhosa. Meu irmão, espinhosa foi a coroa que Cristo levou. Aquilo que foi espinhoso foi os cravos que lhe atravessaram as mãos e os pés, aquilo que foi espinhoso, entendeu? Nós vivemos numa moleza, porque nenhum de nós tem competência de carregar a cruz que ele levou, e porque nós não podíamos levar aquela, ele levou por nós. Então essa é a realidade, meu irmão. Semeia pelo Espírito, semeia pela graça de Deus. Eu creio nisso com toda a minha força. Agora, irmão, tem que saber o seguinte: todo homem de Deus na terra, ele tem que ter uma história de semeadura. Tem pessoas que entram na igreja e dizem assim, não, pastor, não atualmente, alguns anos atrás, né? Pastor, eu vim porque eu tenho algumas conquistas, e eu sei que só Deus pode me dar essas conquistas. Irmão, se você imagina que você tem algumas conquistas, você tem que imaginar que tem também algumas renúncias. O camarada chega dentro da igreja cheio de orgulho, com o coração mais altivo que já foi produzido, e ele acha que ele vai conquistar. Nada, meu irmão, Deus só coloca em pedestal quem sabe quanto dói ser pisado e humilhado, para que não faça com seu próximo. Quem não aprende essas lições não conquista nada, meu irmão. Tem gente que vai para o poder para fazer besteira. O que diz o ditado popular? Quer conhecer o coração e um caráter do homem? Faz o quê? Dá-lhe poder. É só dar poder para o... Meu irmão, tem gente na frente de igrejas por aí que não é nada, só porque o pastor deixa pegar um microfonezinho de vez em quando na frente da igreja, já pensa que é mais que os irmãos. Imagina se esse infeliz adquire mesmo um ministério. É a realidade, meu irmão. Mas o que se planta é o que se colhe. Você acha que Moisés foi um grande homem, né, irmão? Falou em Moisés e já estou vendo o mar vermelho abrindo. Caramba, que homem. Já estou vendo um exército sepultado, as pragas no Egito, o rio transformado em sangue, e piolho, rã, gafanhoto, as trevas, o anjo da morte foi enviado porque existia um homem na terra com um ministério, um homem chamado Moisés. Essa história já está fazendo 6.000 anos e Moisés não é esquecido. Você tem ideia do que é isso? 6.000 anos e ninguém esquece Moisés. A nossa geração, o planeta Terra, nunca esquecerá Moisés. Pastor, mas depois que
o céu e a terra passarem, Moisés será esquecido, né? Mas não vai ser mesmo. Abre lá em Apocalipse, que você vai ver os 144 mil comprados das 12 tribos de Israel. E esses 144 mil estão num monte na presença de Deus. E o que eles cantam? O cântico de Moisés. Você tem ideia do que é isso, meu irmão? Caramba, Moisés, então lá no monte, os 144 mil, aquilo ali é só uma especificação de uma dispensação, mas todos nós cantaremos um cântico. E, caramba, esse cântico foi composto por Moisés lá na terra, e está aqui, nós vamos cantar eternamente glorificando a Deus com o cântico de Moisés. Que privilégio que Deus deu a Moisés. Não foi privilégio nenhum, meu irmão. Ele semeou. Quando Deus leva o seu povo para o Egito cativo, não levou o seu povo para o Egito cativo, aquela história, foi lá porque José estava lá e acabaram ficando cativos. Moisés saiu e viu um egípcio maltratando o povo de Deus, a herança do Senhor. E Moisés se levanta e vai contra aquele homem, e a Bíblia diz, alguns cineastas mostram que Moisés matou o egípcio acidentalmente, mas a Bíblia não diz que acidentalmente Moisés matou o egípcio. A Bíblia diz que Moisés se levantou contra o egípcio e o matou. Para quê? Para defender aquilo ou aquele que era herança do Senhor. Mas Moisés sabia que qual seria o custo? A sua própria vida. Matar um egípcio por causa de um escravo vai ser morto. Ele não sabia isso? Ele sabia disso, mas ele fez assim mesmo. Ele expôs a sua vida pela herança do Senhor. E Moisés é esse homem que até eternamente vai ser lembrado, e nós cantaremos o seu cântico. Você quer ser lembrado, meu irmão? Expõe a vida que nem Moisés. Defende a herança do Senhor. Luta pelaquilo que você sabe que Deus também está lutando. Junte-se a Deus na mesma guerra. Eu quero ser igual a Moisés. Paga o preço que ele pagou. Expõe a vida como ele expôs. E você vai ver que verdadeiramente você vai ser igual a Moisés. E até o espaço está aí, pode até ser mais. Ou por acaso está escrito que o limite é Moisés? O limite é Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. A um servo cabe ser igual ao seu Senhor, e nós sabemos que Moisés não foi, não em tudo. Ele não feriu a rocha excessivamente, ele não foi perfeito, ele nem entrou na terra prometida. Então significa que ainda há espaço acima de Moisés, porque se Moisés não comete aqueles delitos, ele teria herdado mais coisas ainda. Gideão foi um homem que semeou. Hoje nós, quando falamos Gideão, lembramos logo os 300 de Gideão. Gideão parte com 300 homens, e quando chega lá, Deus já tinha derrotado todos os inimigos. Deus já tinha destruído tudo, Gideão só teve que colher os despojos. Depois Gideão volta para a sua nação com apenas 300 homens, dando a notícia de que milhares e milhares de homens haviam ficado mortos lá. E Gideão e o povo pergunta, mas foi vocês que mataram? Não, nós apenas obedecemos a Deus e Deus matou por nós. Como diz a Escritura, nesta peleja não tereis que pelejar, estai de pé e vede o livramento que vos dará o Senhor vosso Deus. Gideão é um homem privilegiado. O Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade, antes que o Verbo fizesse carne e habitasse entre nós, o Senhor Jesus desce debaixo de um carvalho e bate um papo com Gideão, e conversa com ele ali a tarde inteirinha, e dá sinais a ele íntimos que vão transformá-lo a sua vida poderosamente. Gideão é um homem privilegiado. Deus se manifestou a Gideão, meu irmão. Deus não se manifestou a Gideão, Deus se manifestou ao trabalho, à coragem de Gideão.
Gideão está ali malhando trigo para esconder dos midianitas que iam invadir a terra de Israel. Qual era o objetivo de Gideão? Sustentar o povo naquela dificuldade. Gideão está ali malhando trigo, não é só pela sua casa, não é só pela sua família, ele está malhando trigo, ele está trabalhando. Muitos estavam entregando os pontos. Não adianta a gente fazer nada, porque esses midianitas vêm aí, vão acabar com tudo, vão levar tudo, ainda vai matar pessoas. Nós não temos armas, não temos recurso nenhum. Mas Gideão, diante de toda aquela situação, controvérsia, ele insiste em trabalhar e esperar no Senhor. E quando o Senhor Jesus se manifesta a ele ali debaixo do carvalho, ele menciona aquilo que está dentro dele, o que se fizeram das maravilhas que nos contaram os nossos pais. Vai nessa tua força, tu livrarás a Israel como se fosse um só homem. O Senhor é contigo, varão valoroso. Está trabalhando para sustentar o povo de Deus. Meu irmão, você quer a manifestação de Jesus Cristo? Só se o teu objetivo for o sustento do povo de Deus. Quem trabalha por si mesmo, Paulo está dizendo que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Sabe o que é corrupção? O que se degenera. Corrupção é aquilo que não prevalece, aquilo que não salta para a vida eterna. Porque ele logo em contrapartida ele diz assim: mas o que semeia no Espírito, o Espírito colherá a vida eterna. Corrupção é aquilo que esse mundo produz de passageiro. Ele mesmo chega a dizer que o nosso corpo é algo corruptível. O que é corruptível? Algo que se degenera, perde as suas características e deixa de existir. Gideão semeou, Gideão colheu. Se você semear, você vai colher, meu irmão. Quando alguém vem te afrontar, quando alguém vem te tirar do ministério, quando alguém vem com um monte de argumento, você pode até se balançar, irmão, com o argumento das pessoas por aí, porque tem pessoas que são impregnadas no espírito de Satanás, como Deus já mostrou algumas vezes, pessoas enroladas numa língua inteira, o corpo todo da pessoa enrolado em língua, significa que ela está realmente falando com os objetivos do diabo, e isso é altamente sedutor, como o diabo fez com Eva. Conversou daqui, conversou dali, conversou de lá, e chega uma hora que vence Eva, e aquilo que Eva não queria fazer, ela acaba fazendo. Mas se você, meu irmão, nas muitas vezes que você é afrontado, você ir semear as tuas orações lá nos pés do Senhor, meu irmão, você nunca, jamais vai ser abatido, porque é dando que se recebe, é semeando que se colhe. Muita gente diz: eu quero ouvir Deus, mas nem para falar com Deus. Se perguntar: irmão, quando foi a última vez que você orou? Foi daqui a 6 dias. Então tá, você quer ouvir Deus, mas você não para apresentar os teus ouvidos a Deus. É uma vida ilógica. Muita gente está vivendo assim, meu irmão, querendo as coisas, mas sem entender o caminho das coisas. Se eu quero que Deus fale comigo, eu tenho que buscar o contato com Deus. Você quer ouvir a voz do teu filho? Aonde ele está? Está em outro estado. O que você faz? Você telefona. Não, eu vou mandar um e-mail. Pode mandar um e-mail, mas a voz dele você não vai ouvir. Tudo tem seu caminho, meu irmão. Tudo tem a sua estratégia. Tem que compreender essas coisas. Nós temos um homem chamado José. José é governador do Egito, um homem que tinha poder de vida e de morte. O faraó disse assim: olha, sem a tua ordem, nenhum homem levanta um pé no Egito. Somente eu, no trono, estou acima de você. O resto, tudo. O faraó disse para José: tudo está nas tuas mãos, tudo. Pegou o anel dele e disse: toma, José, faz o que você quiser. É um projeto muito grande de Deus, meu irmão. É algo muito glorioso, é algo muito transcendental. Mas não foi à toa. José semeou, meu irmão. José saiu vendido pelos seus próprios irmãos como escravo, mas ele saiu com o conhecimento de Deus. E as pancadas da vida
José era menor de idade, o que nós consideramos menor de idade, menor de 18 anos. Naquela época a história era bem diferente, mas para nós aqui, José era menor de 18 anos, vendido como escravo, arrastado pelos midianitas. Chega lá no Egito, ele é apresentado no meio de um bando de outros escravos. Aqui, temos esse, e José é apresentado daquela forma completamente humilhante. Imagina o espírito e a alma desse homem como não está triturado. Imagina alguém te pegar e te colocar numa lista de escravos. Imagina alguém pegar a tua esposa e colocar numa lista de prostitutas. E você saber que vão recrutar a tua esposa para um prostíbulo. Você sabendo que não é isso a realidade. Imagina alguém chegar dentro da tua casa, meter o pé na porta, sequestrar os teus filhos e levar os teus filhos para ser sabe-se lá o quê. Como vai ficar a tua alma? Mais ou menos assim ficou a alma e as concepções de José. Mas a Bíblia diz que em tudo que ele punha as suas mãos, Deus fazia prosperar. E se tudo que ele põe a mão, Deus faz prosperar, significa que mesmo em meio a todas as adversidades, ele se manteve fiel. E como ele está fiel, Deus vai, mesmo nas piores e horrendas adversidades, Deus vai lhe fazendo prosperar. E mais de 10 anos, alguns dizem 14 e outros 17, passaram-se até que José saísse daquela situação e fosse promovido por Deus a governador do Egito. Quantos estão dispostos a isso? Muitos querem trono, muitos querem reinar, muitos querem governar, mas não querem o caminho que conduz ao trono. O caminho do trono é humilhação. O caminho do trono é saber o que é ser escravo. O caminho do trono é conhecer o peso de um chicote nas costas, de uma calúnia, de uma difamação. Este é o caminho do trono, meu irmão. Todo o poder me é dado nos céus e na terra. Depois de quê? Depois da cruz, depois das cusparadas, depois da coroa de espinho, depois dos cravos, depois da via dolorosa, depois de ser o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Unigênito, ser arrastado que nem um animal pelas mãos do soldado, jogado de um lado para o outro. Depois disso ele disse, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Meu irmão, não tem conto de fadas. Evangelho não é conto de fadas, evangelho é lógica. 2 mais 2 igual a 4. Isto é evangelho de Jesus Cristo. É uma regra certa, só que é uma regra que não agrada a muitos. Se agradasse hoje, o mundo seria cristão. Mas vem com uma doutrina que fala de renúncia, uma doutrina que fala de deixar tudo, deixar pai e mãe, mas amar a Jesus Cristo, amar um Deus invisível que ninguém nunca viu, tem até piada no mundo afora. Esses cristãos servem um Deus que sequer existe a imagem dele. Eis a diferença, né? O nosso Deus é tão grande que jamais se poderia fazer uma imagem que se equiparasse a ele. Então, meu irmão, José foi governador, mas não ouses pensar que foi de graça, foi à toa, né? Nós tivemos Daniel, chamado de Daniel, homem muito amado. Imagina um anjo descer e dizer assim, você é um homem muito amado, lá no céu você é conhecido, os anjos recebem ordem a teu respeito, você é conhecidíssimo lá no céu. Ninguém te toca, homem, ninguém, não tem obstáculo na tua frente, não tem laço que prenda tuas pernas, não tem espada que atravesse seu coração, não tem fortaleza que tu não consigas transpor, não tem segredo que se esconda de ti. Tu és um homem muito amado, mas um homem muito amado semeou com a própria vida, disposto a morrer na cova, devorado por leões. Onde estão as tuas sementes, meu irmão? Tem muita gente iludida. Eu vou colher, eu vou colher, eu vou colher, eu estou no propósito, eu vou colher, para de ilusão, meu irmão, esteja no propósito de pagar o preço, e deixa que Deus vai fazer a tua árvore florescer. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio,
não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quem prosperará? O que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, e tem o seu prazer, o que lhe satisfaz é meditar na palavra de dia e de noite. Esse que prosperará. Prosperidade não é para todo mundo. Prosperidade é para quem paga o preço. E sem preço você sabe, né? Sem preço você não compra. Então, meu irmão, a sombra de Pedro curava, ressuscitava os mortos. Foi surpreendido Pedro numa morte? Não, não foi surpreendido. O que Pedro disse? O Senhor Jesus já me revelou que brevemente hei de deixar o meu tabernáculo. Os sinais manifestos pela vida de Pedro já foram buscados por muita gente. Na dispensação passada eu conheci muitas igrejas, eu conheci muitos irmãos. Irmão, eu estou buscando o dom de Pedro. Irmão, eu estou buscando o dom de Pedro. Ou eu estou buscando o dom de Paulo. Sequer entendiam que Deus chama a cada um com seu próprio talento. Nenhum de nós suporta o talento do outro, porque Deus reparte a cada um segundo a sua própria capacidade. As nossas capacidades variam, meu irmão. Sempre, nenhum de nós tem capacidade igual. Irmão, anota isso. Nenhum de nós tem capacidade igual. Somos todos diferentes. Aí muitos diziam, irmão, eu estou buscando os talentos de Pedro, eu quero curar enfermo, eu quero expulsar demônio, eu quero, quem sabe, até ressuscitar os mortos. E se a minha sombra curar, então eu só vou dar glória a Deus. Mas estão buscando o que Pedro colheu, mas não estão semeando o que Pedro semeou. Pedro se levantou, ou melhor, Pedro não se submeteu, porque se levantar é uma coisa e não se submeter é outra coisa. Pedro não se submeteu ao maior império que dominava tudo, o Império Romano, perseguindo crentes desde que Cristo foi morto, matando constantemente. Tiago já tinha sido morto pela espada de Herodes, horrores já estavam acontecendo, pessoas já estavam fugindo de Jerusalém. Pedro está ali firme e forte, fazendo a obra sem negar, sem fugir, sem medo da morte, apenas buscando servir ao Senhor. Depois Pedro está colhendo todas essas coisas. Ele não está simplesmente recebendo essas coisas, ele está colhendo daquilo que ele plantou. Irmão, eu e você, se não plantarmos, não temos nada para colher. Por aí já se diria logo, né? Irmão, você tem que semear. Olha, quanto de oferta você vai dar hoje? Meu irmão, nós não estamos falando de oferta. Porque se de repente você semear numa questão apenas financeira, o que você vai receber? E o objetivo desta igreja, meu irmão, definitivamente não é ver você em casa de 3 andares, donos de propriedades no mundo inteiro, cheio de apartamento no teu nome, carros, agência de automóvel, quem sabe você vire dono de uma agência bancária. O objetivo desse ministério não é esse. Se isso acontecer, é uma questão do seu Deus contigo, mas o objetivo desse ministério é que quando houver uma situação, houver um desafio, houver alguma coisa, você chegue e impõe as mãos, o demônio saia, o enfermo fique curado, que você se aproxime e a tua presença faça o diabo tremer, que você abra a boca e desfaça as obras de Satanás, que você abra a boca e as pessoas digam, ninguém fala como ele, que o Espírito da sabedoria e da revelação esteja sobre você, que a tua língua seja como a pena de um destro escritor. Este é o projeto de Cristo Jesus nesse ministério, e te digo mais, quem tem esses talentos tem todas as coisas, inclusive o ouro e a prata. Tem que caminhar no projeto do Senhor.
no que Deus tem, qual é o objetivo de Deus. Tem pessoas perseguindo projetos que não são para a sua vida. Uma vez, eu já contei essa experiência tantas vezes, mas ela me vem à memória. Eu estava vendendo um aparelhinhozinho de som, daqueles 2 em 1, uma coisa quase lixo, mas estava vendendo. Alguém veio comprar um aparelho. Enquanto eu estava testando o aparelho para a pessoa, mostrando que funcionava, tal. Aí a pessoa vira para a filha e diz assim: tá vendo, nós vamos comprar esse aparelho, agora aquela vizinhança vai ver que nós servimos a um Deus vivo. Eu falei: ferrou. Um aparelho de som, vamos traduzir o dinheiro para hoje, ele custaria R$50. E a pessoa achou que ia chegar com aquele aparelho de som e a vizinhança ia ver que ela servia a um Deus vivo. Meu irmão, quem serve um Deus vivo mesmo, Deus não conta com a sua riqueza, Deus conta com Ele. Quem serve um Deus vivo, Deus não está preocupado com a riqueza dessa pessoa, Deus está preocupado com Ele. É contigo que Deus conta. Tua riqueza, meu irmão, diante do altar de Deus, pode jogar ela no lixo, porque Jesus Cristo não morreu pelo teu ouro nem pela tua prata, morreu pela tua alma. A sede de Cristo Jesus, meu irmão, é a tua alma. E se para a tua alma ficar de pé, Ele precisar mover os céus e a terra ou sepultar um exército no Mar Vermelho, Ele vai se fazer, Ele vai sepultar, mas o objetivo dele não muda. Deus não libertou Israel tantas vezes para que Israel fosse uma nação rica. Deus libertou Israel para que Israel fosse o povo de Deus. Israel ficou rico, mas deixou de ser povo de Deus. Então, meu irmão, é plantando que você vai colher, é semeando que você vai colher. Irmão, para nós concluirmos, eu lembro uma experiência aqui no começo do nosso ministério. Começamos o ministério, em pouco tempo aqui de ministério, lá embaixo, num terreninho. Deus falou assim: eu tenho uma surpresa para vocês. Essa surpresa vai chegar até o meio do ano. Guardei aquilo no coração. O tempo passou, entrou o mês de junho, entrou um homem aqui dentro com um monte de papelada, falou assim: olha, eu trouxe isso aqui, é um projeto de uma rádio para vocês. Como é que monta a rádio, como é que registra e tal. Eu li aquele monte de papelada, aquela coisa muito complicada. Eu falei assim, pensei comigo: não quero me meter com esse negócio não, irmão, eu detesto burocracia, eu odeio burocracia, odeio, eu prefiro carregar caixa nas costas, balde de concreto, mas eu detesto me meter com história de dinheiro, de papel, eu odeio isso, eu tenho ódio desse negócio, Quando eu vi aquele monte de papelada na mão daquele homem, eu falei: eu quero saber desse negócio nada, mas eu aprendi uma lição, que a vontade de Deus não é a minha vontade. E aquele homem apresentou aquilo e eu já reprovando dentro de mim, mas eu falei assim: irmão, vamos fazer o seguinte, eu vou orar, se Deus falar alguma coisa eu te procuro. Aí ele falou: tá bom, tá comigo, qualquer coisa, tá aqui meu telefone, meu cartão, era um advogado, me liga, tal. Eu falei: tá bom. Cheguei em casa, dobrei os meus joelhos, quando eu falei assim: Senhor meu Deus, aquela proposta, aí eu só escutei uma voz que dizia assim: eu não falei que até o meio do ano eu traria uma surpresa? Irmão, eu gelei, eu falei: meu Deus. Peguei o telefone e liguei para o homem: irmão, aquela proposta está de pé? Está de pé, então no próximo culto pode trazer para a gente. Montamos a rádio aqui. A rádio que funcionou aqui durante 10 anos, debaixo do nariz da Anatel. Eles loucos para fechar, nunca conseguiram fechar a rádio. Não que nós não tivéssemos documento, tínhamos, mas eles fecham na marra. Já tinha sido avisado sobre uma associação de rádios e TVs comunitárias, que eu poderia peitá-los, eu poderia dizer: aqui vocês não entram e não entrariam, porque eles não têm mandato para entrar aonde tem rádio, entendeu? Eles não têm esse mandato. Entrar numa propriedade requer liberação de juiz e uma série de coisas. Eu já tinha sido avisado de tudo, mas na época Deus já tinha falado, inclusive, que a dispensação da rádio já tinha terminado, e eu já tinha fechado a rádio, eu já tinha desligado a rádio. Olha que coisa incrível, a rádio já estava desligada há uns 4 ou 5 dias,
quase uma semana desligada. Um dia eu falei assim, vou ligar esse equipamento aqui, não sei porquê, fui lá e liguei. Quando eu liguei, os caras bateram na porta. Tem uma rádio aí? Eu falei, quase que eu digo não, porque o negócio estava desligado. Eu falei, tem. Não, nós não pode e tal. Tá bom, levaram tudo, acabou a história. Levaram o que não ia usar mais. Deus já tinha falado, acabou a dispensação da rádio. Deus já tinha falado, foi ele que começou a rádio, foi ele que encerrou. Essa rádio tocava, meu irmão, e nós pegávamos todo o centro da cidade. Era tanta ligação, mas tanta que você nem imagina. Eu saía daqui, ia cidade afora, Presidente Vargas fora, Rio Branco, Castelo, entregando fita para as pessoas que ligavam e pediam, eu quero essa pregação, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso dessa pregação. E eu ia, de graça. Dinheiro nosso, recurso nosso, andava debaixo do sol, se fosse debaixo de chuva. As pessoas chegavam, quanto é? Não, meu irmão, é uma benção para você. Não, mas tudo tem um custo. Não, irmão, tem um custo sim, mas é de graça, pode ficar. Poxa, muito obrigado. E assim ia. E eu fui fazendo isso por quê? Por mim? Eu ia fazendo isso por eles. Eles precisavam ter aquela mensagem. Eles precisavam ouvir. Muitos diziam assim, eu preciso tocar isso dentro da minha igreja, eu preciso tocar isso para os jovens da minha igreja, eu preciso tocar isso para os adolescentes da minha igreja, o meu pastor precisa ouvir isso. Eu tá aqui, irmão, é de graça. Tinha lugar que eu chegava, as pessoas, pastor, irmão, quanto é? Porque não sabiam que eu era a mesma pessoa que estava pregando na rádio, não imaginava que a mesma pessoa que ia pregar na rádio ia bater na porta delas para entregar uma fita. Às vezes alguém perguntava, mas a tua voz, você é o pastor Tupirani? Eu dizia, sou. A pessoa queria me servir cafezinho, água gelada, enfim. Quando nós entregávamos, muitas pessoas diziam assim, não, tudo tem um custo. Eu falei, não, irmão, está na bênção, estou indo. Não, peraí. Tinha pessoas que às vezes a fita custava 5, 10 reais, a pessoa pegava 50, 100 reais, não, está aqui, leva para ajudar a obra, sem cobrar. E Deus fazia essas coisas, mas eu nunca cobrei. E às vezes, quando eram quantidades muito grandes, que algumas pessoas pediam, quantidade grande, eu chegava, preparava tudo, irmão, é uma quantidade certa, grande aí, você tem que dar pelo menos o custo, cada fita custa X, não estou cobrando mensagem, não estou cobrando nenhum trabalho. E muitas vezes essas pessoas que levavam grandes quantidades, não pagavam. Irmão, me dá conta para eu depositar? Não pagavam. Eu nunca fiz uma oração para amaldiçoá-los. Eu apenas me preocupava em fazer a minha parte. Hoje muita gente diz assim, poxa, tua igreja no bairro de Santo Cristo prosperou, né? Meu irmão, a minha igreja não prosperou no bairro de Santo Cristo. A minha igreja prosperou naquilo que eu semeei nos pés do Senhor Jesus. A Assembleia de Deus lá em cima tem décadas capengando. Outra lá embaixo, a Batista da Gamboa, começou uma obra lá, parou e não consegue ir adiante de jeito nenhum. Outras estão aí dependendo de quem dê um terreninho, quem dê isso para fazer a obra, quem dê aquilo. Nós não dependemos de nada de ninguém, nós somos autossuficientes em Cristo Jesus. Não dependemos, aqui não tem miséria de nada. Você está vendo esses equipamentos? Essa caixa aqui custou R$700. Eu fui lá na cidade sexta-feira e peguei e trouxe. R$700. Tudo que é recurso moderno que tu imaginar, tu transmite do teu celular para tocar nela, tu faz um monte de coisa. Estava precisando de uma caixa de retorno aqui, porque a outra não estava servindo. Eu fui lá, comprei, pesquisei, está aqui, ó, perfeito, ó. Estou me ouvindo aqui, um retorno ótimo, maravilhoso. E as pessoas, mas você prosperou, meu irmão. Eu prosperei porque eu falo a verdade, eu semeio a verdade, eu semeio o que Deus quer que seja semeado. Você, a tua igreja tem quanto tempo no bairro? A minha igreja tem, no bairro de Santo Cristo está com 15 anos e não tem uma igreja que no tempo que eu esteja lá tenha crescido tanto quanto a minha, tanto em número de pessoas, quanto em obras alcançando outros continentes, quanto também em recursos. Eu for na cidade, compro o equipamento que eu quiser, temos um estúdio, produzimos um CD, do princípio ao fim. E não temos mais coisa ainda, porque Deus não deu a direção, porque recurso para outras coisas nós já temos. Estou querendo esperar em Deus a hora de comprar uma máquina de gráfica,
montar uma revista, montar jornal, tudo isso nós já podemos fazer. Só que Deus não deu a direção, então eu não vou fazer. Essa é a realidade de quem serve um Deus vivo, de quem semeia aquilo que Deus quer, vai colher também daquilo que Deus quer. Está todo mundo por aí mendigando, as igrejas por aí. Irmão, hora da nossa oferta, irmão, nós precisamos disso, precisamos daquilo. Irmão, nós aqui não precisamos de nada. O que precisamos, nós temos, porque Jeová Jirê, o Deus das provisões, tem providenciado todos os dias. Mas as pessoas dizem assim, poxa, eu também prego a restauração, eu prego igual você. Irmão, você já saiu debaixo de chuva para entregar um CD para um irmão de graça? Como é que tu prega a restauração, rapaz? Restauração não é um momento, restauração é uma história. Tu já saiu de dentro da tua casa, deixou de fazer coisas, porque valorizou a vida de alguém que te pediu uma mensagem, e você foi lá entregar essa mensagem, andou quilômetros debaixo de um sol, chegou todo suado, pagou dinheiro de passagem do teu bolso, não cobrou nada, entregou uma mensagem para edificar alguém, edificar uma igreja, edificar um irmão, e voltou para a tua casa feliz e rejubilando, dizendo, servi ao Deus vivo, sem nenhum centavo no bolso. Se não fez isso, como que tu prega a restauração? Restauração vem dessa origem, vem dessa raiz, meu irmão. Restauração vem de quem está disposto a trabalhar para Ele e não para si mesmo. Isso é restauração. Um homem que pensa em dinheiro nunca será um restaurador. Nunca! Um homem que olha para o ouro e para a prata e lhe deixa seduzir por esse brilho, nunca será um restaurador e nunca terá um ministério nesta era. Restauração, meu irmão, é voltar às origens. Voltar às origens de que Deus é o suficiente, é o Senhor da glória. Veio a era de CD. Quantos CDs eu saí daqui para entregar de graça? Eu descia com pilhas de caixas de CD para ir colocar lá no correio. Pessoas davam endereço e eu ia colocar essas caixas no correio de graça. Era todo dia caixas e caixas no correio. E eram recursos e era trabalho. E foi quando eu orei e falei, Deus, eu não aguento mais esse negócio. Está cansativo e está gasto alto. O que eu faço, Deus? E o Senhor deu a orientação. Armazena tudo na internet e distribui o link, acabou, as pessoas vão lá, ouvem e baixam gratuitamente, todos os acessos desse ministério na internet são de graça, enquanto que outros você abre o site, aí vem um camarada falando e anunciando venda de livro, venda de CD, venda de DVD, aqui é tudo de graça, sabe por quê? Porque a lei da semeadura diz, de graça recebeste, de graça, dai. Para concluirmos, irmão, diz assim, Gálatas 6:7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Irmão, me permita dizer, na alegria que eu tenho no Espírito Santo, eu sinto a vida eterna dentro de mim. Eu sinto a vida eterna dentro de mim. Eu sinto o Espírito Santo habitar dentro do meu tabernáculo. Eu sinto. Mas isso tudo é consequência do que eu me esforcei para semear. Claro, Deus sustentou, mas Deus sustenta todos nós. Amém, meu irmão? Até aqui nos tem ajudado o Senhor.